Olá! Hoje nós estamos dando início a uma nova série chamada Had Vehalak, que no hebraico significa algo como objetivo, direto ao ponto, e é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos falar da palavra do Eterno de uma maneira simples e bastante direta. E hoje vamos começar com um texto de Iov, de Jó, no capítulo 35, verso 12, diz assim: clamam em vão, não obtêm resposta devido ao orgulho que impregna os malévolos. Por certo, El não atentará a palavras vãs, o Shaddai não lhes dispensará qualquer atenção. Elihu, que é o autor dessas palavras, ele não está dizendo nada que não esteja dito no Tanar em diversos pontos. Ele está se referindo ao fato de que o Eterno não atenta para a oração de alguém que pratica iniquidade, que anda em maldade e que não obedece os seus preceitos. Um exemplo de que o que ele está dizendo é verdade e é bem presente no Tanar pode ser encontrado em Mishlei, em Provérbios 28, 9, que diz assim: de quem desvia seu ouvido do ensino da Torá até uma oração é abominação. Existem muitas outras passagens como essa. Portanto, fica bem estabelecido aqui o seguinte: o preceito que Elihu estava se referindo é um preceito verdadeiro. Ele estava, portanto, falando a verdade. Porém, existe uma questão aí, existe um parênteses nessa história. Qual é o parênteses? Qual é o porém? O porém é que Elihu não estava falando de uma pessoa qualquer que ele encontrou no meio da rua, viu que essa pessoa estava clamando ao Eterno, o Eterno não estava respondendo e, portanto, declarou essas palavras. Não, ele estava se referindo a Iov, a Jó, que era um amigo dele, era alguém que ele conhecia, alguém que ele sabia que era uma pessoa justa, sabia que era uma pessoa correta. E mesmo assim, Elihu simplesmente insiste nessa observação como se isso fosse uma relação de causa e efeito. Olhou o efeito, o Eterno não atendeu a oração, então a causa imediatamente se deduz que essa pessoa é iníqua. E pelo que nós vemos na história de Iov, na história de Jó, não é bem assim. Olha que coisa interessante, Elihu estava falando a verdade, porém ele não deixou de praticar o mal. Por quê? Porque no conceito ocidental o mal está ligado a uma desobediência, a uma transgressão, a algo da ordem da moral. Porém o mal, no conceito israelita, no conceito semita, não é isso. O mal, ra, a palavra ra no hebraico, significa algo como destruição. Tanto é verdade que há passagens no Tanar onde o próprio Eterno aparece causando ra, causando destruição. E foi exatamente isso o que Elihu fez. Elihu viu uma pessoa que estava sofrendo, que estava combalida e o destruiu com a, entre aspas, verdade. O destruiu com o seu conhecimento, mesmo que esse não fosse um conhecimento exatamente equivocado. A aplicação foi equivocada, embora o preceito fosse verdadeiro. E isso nos traz uma lição muito grande. No caso de Iov, o livro de Iov, o livro de Jó, é uma lição preciosíssima que mostra exatamente isso, que nós não podemos ser donos da verdade porque as coisas muitas vezes são muito mais complexas do que as aparências podem insinuar. Uma vez que no caso de Iov, por exemplo, de Jó, o Eterno estava testando a sua fidelidade e retribuiu muitas vezes mais aquilo que Iov havia perdido. Cá para nós, livrou até mesmo Iov daquela mocreia da esposa dele, que havia recomendado que ele morresse e amaldiçoasse o Eterno. Imagina você ter uma esposa assim, que te vê nessa situação e fala algo dessa ordem para você, dizendo: amaldiçoa o Eterno e morre. Portanto, o Eterno deu a Iov, deu a Jó, além de grandes bênçãos, um grande livramento. Porém, isso veio após esse teste. É um teste que Elihu não conseguiu enxergar. Mesmo que Elihu estivesse convencido de que Iov fosse efetivamente culpado daquelas acusações, havia maneiras de fazer. Elihu em momento algum chega para Iov, para Jó, e diz assim: escuta, vamos olhar juntos a sua vida, vamos analisar o que será que está errado e que eu posso te ajudar. Aonde é que nós podemos ajudar você a se recuperar? Não. Elihu se utilizou do seu conhecimento, se utilizou desses fatos que ele havia percebido nessa relação causal para destruir a Iov. Muitas vezes nós
não percebemos, mas podemos fazer a mesma coisa. Podemos utilizar a, entre aspas, verdade, ou podemos utilizar um conhecimento que nós adquirimos com o objetivo unicamente de destruir uma pessoa e não de construir. A Torá, o Eterno deu a sua instrução para nós, a missão que nós temos é de construir vidas a partir dos preceitos, da ética, da moral que Ele nos revelou. Porém, como fazemos isso? Primeiramente, sendo amorosos, segundo, dando o exemplo e terceiro, tendo em mente que nós não podemos ser arrogantes, nós não somos donos da verdade, nós não conhecemos todas as coisas e não temos acesso a todos os planos do Eterno. Se nós tivermos essas coisas em mente, aí sim nós poderemos utilizar a verdade para o bem, utilizar a verdade para construir e não para destruir. Eu sou Shaul Ben Tzion e esse foi o Had Vehalak desta semana.